Bom dia, tudo bem? Vamos aí, tá dando continuidade no nosso conteúdo. Segue o padrão aí, preste atenção na aula, por favor. Respondam os exercícios da apostila. Se tiver alguma dúvida também, eu vou estar publicando a parte escrita lá no site da escola. E a gente vai seguindo aí no nosso propósito de ir alimentando vocês com conteúdo nesse período em que a gente está de quarentena, tá bom? Então hoje a gente vai estar falando sobre as aulas 19, que é sobre teia alimentar, e 20, que é sobre fluxo de energia. Esse é um conteúdo bastante simples de ser assimilado, porque vocês já tinham aprendido sobre cadeia alimentar, que é muito parecido. E também porque é fácil de fato, tá? Então vamos lá, vamos seguir com isso aí para a gente seguir o nosso curso. Teias alimentares são basicamente a mesma coisa que uma cadeia alimentar. O que muda basicamente nela? As teias alimentares, elas apresentam mais do que um representante, desculpa, mais do que um representante por nível trófico, ou então até mesmo um mesmo representante pode ocupar mais de um nível trófico diferente. Por exemplo, toda a cadeia alimentar ela era sempre linear, tipo assim, um capim, uma formiga, um pássaro e uma cobra. Ponto. Ela é linear. Tem um produtor, que seria o capim, um consumidor primário, que seria o pássaro, um secundário, que seria, desculpa, um primário, que seria o inseto, o secundário, que seria o pássaro, e o terciário, que seria a cobra. Agora, no caso da teia, a gente pode tanto ter mais do que um ser vivo para cada nível, como também eu posso ter um mesmo ser vivo ocupando dois níveis diferentes. Por exemplo, eu posso ter uma teia alimentar com a seguinte configuração: capim, ou vegetal, no caso, né? Não especificamente capim, vegetal. Aí, o vegetal ele pode alimentar, por exemplo, coelho, inseto e pássaro. Então, eu teria três consumidores primários: coelho, inseto e pássaro. Aí, seguindo a minha teia, o inseto poderia ser alimento do pássaro. Então, olha aí, o pássaro já é um ser vivo que ocupa dois níveis diferentes, porque ele poderia comer o capim e ser um consumidor primário, e ele poderia comer o inseto e ser um consumidor secundário. Então, eu teria lá a minha teia: capim, coelho, inseto e pássaro. O pássaro também podendo comer o inseto. Aí depois como consumidores secundários. Lembrando que o pássaro também é um, porque caso ele coma um inseto. Eu poderia ter serpente comendo tanto o pássaro como comendo o coelho. E eu poderia ter um gavião comendo todos estes. Então veja bem, a serpente, caso ela comesse o coelho, ela seria uma consumidora secundária, porque o coelho seria o primário. Já caso ela coma o pássaro, depende do que o pássaro comeu. Por exemplo, se ela comeu o pássaro que comeu o vegetal, ela seria também consumidora secundária. Porém, se ela comeu o pássaro que comeu o inseto, aí ela passaria a ser uma consumidora terciária, porque o primário teria sido o inseto, o secundário o pássaro, o terciário ela. E aí, se o gavião comer essa cobra, ele seria um consumidor quaternário. Caso ele comesse a cobra que comeu o coelho, ele seria um consumidor terciário. Então, veja bem, nas teias alimentares, a principal diferença seria essa questão, conforme eu citei. Duas, basicamente, em relação à cadeia. A primeira é que eu tenho mais do que um ser vivo para cada nível. Então, por exemplo, para consumidor primário, eu tenho lá o coelho, o inseto e o pássaro, são três. Para consumidor secundário, eu teria três também: a cobra, que comeu o coelho, o pássaro, que comeu o inseto, o gavião, que comeu o coelho. Então, a cobra pode ocupar dois níveis: ela pode ser secundária se ela come o coelho, ou ela pode ser terciária se ela come o pássaro. O pássaro ele pode ser primário se ele come o vegetal, ou secundário se ele come o inseto. O gavião ele pode ser secundário se ele come o coelho, ele pode ser terciário se ele come a cobra que comeu o coelho, ou ele pode ser quaternário se ele comer a cobra que comeu o pássaro que comeu o inseto.
Então, dentro de uma teia existe mais do que uma possibilidade, ela não é linear. Ela se chama teia justamente pelo fato dela ser toda ramificada, tá? E aí lembrando que, como assim nas cadeias, as teias também seguem a seguinte situação. Qualquer ser vivo que morrer, ele vai ser nutrido pelos decompositores. Então, se o produtor morreu, o vegetal morreu, é decomposto. O inseto morreu, é decomposto. O coelho morreu, o pássaro morreu, é decomposto. A cobra morreu, é decomposta. O gavião morreu, é decomposto. Então, os decompositores, eles se alimentam de qualquer ser vivo da cadeia, ou da teia, no caso especificamente de hoje. Então, lembra que os consumidores, eles vão se nutrir, vão se alimentar de todos os seres vivos. E isso é de fundamental importância para o ambiente. Por que isso? Supondo que um ambiente não tenha mais mais decompositores. Todo ser vivo que morrer ali, ele não vai ser decomposto, óbvio, porque não tem decompositores no ambiente. Se o ser vivo não é decomposto, a matéria orgânica ela não é reciclada, digamos assim. Porque lembra que eu havia dito na aula anterior, se um ser vivo, ao ser decomposto, os seus nutrientes passam a ser liberados no solo. E aí outro ser vivo vai se aproveitar desse nutriente. Então, se não houver decomposição, o solo vai estar fraco, porque a decomposição basicamente é quem aduba o solo. Com o solo fraco, o produtor morre. Se o produtor morre, o consumidor primário não tem alimento, ele morre também. Se o primário morreu, o secundário não tem alimento, ele também morre, e assim sucessivamente. Então, a morte dos decompositores traria um efeito dominó e toda a teia deixaria de existir, porque sem os decompositores não haveria decomposição que enriquece o solo. Com um solo pobre, que não foi enriquecido pela decomposição, os produtores morrem. E aí vai começar a morrer todos os demais, porque os produtores são a base da teia e das cadeias alimentares. Ok? E aí agora um outro conteúdo que a gente vai ver hoje também, que é a aula 20, é o fluxo de energia. Seria a circulação de energia dentro de um ambiente, que se dá justamente pela teia ou pelas cadeias alimentares. Como que eu obtenho energia? Quando eu como. Quando que um animal obtém energia? Quando ele come algo. A planta, como ela obtém energia? Ela, no caso, ela irá produzir essa energia. Lembra? Ela é fotossintetizante, ela é uma produtora. Todos os demais vão precisar comer, tá? Então, essa energia, ela sempre é gerada pelo produtor, pelo vegetal ou pela alga. E aí, o vegetal, ele usa a parte para si próprio. Por quê? Porque ele respira, ele transpira, ele circula seiva dentro de si. Então, ele sempre produz uma energia e ele sempre consome parte dessa energia para si próprio. E aí, depois, ele passa para o consumidor primário uma quantidade inferior de energia em relação à que ele produziu, porque parte ele utilizou para si próprio. Aí, o animal vai lá e come o vegetal. Obteve essa energia. Ele usa parte para si. Como que ele usa? Ele usa na respiração, ele usa na urina, ele usa nas fezes, ele usa na transpiração, ele usa nos seus batimentos cardíacos, na sua circulação de sangue, tá? E aí, então, parte do que ele absorveu, que já foi menor do que o vegetal produziu, ele passa para o próximo nível. Também um valor menor ao que ele adquiriu, porque parte ele usou para si próprio. E aí vem o próximo nível, come esse animal, pega parte da energia para si, utiliza um pouco daquilo que ele absorveu e passa para o próximo nível um valor menor ainda. Então, a ideia que vocês precisam lembrar é o quê? Que a energia ela vai reduzindo ao longo da cadeia, pelo fato de que cada ser vivo utiliza parte da energia que ele absorveu para si próprio e só depois ele passa para o próximo nível. Então, quanto mais distante um ser vivo está do começo da cadeia, menor é a energia que ele vai obter. Por isso que ele tem que comer mais. Por exemplo, vamos parar para pensar. Uma formiga, ela come só um pouquinho, porque ela come um pouquinho do vegetal, ou seja, ela pega muita energia. Agora o tamanduá, para ele poder se nutrir, ele tem que comer um monte de formiga, porque cada formiga que ele come passa uma quantidade pequena de energia para ele. Uma cobra, se uma cobra come fruta, se é uma cobra herbívora, não, cobra não tem herbívora, vou citar outro exemplo, o pássaro. Se um pássaro come uma semente, ele adquire uma boa quantidade de energia. Se ele come inseto, ele tem que comer muito mais inseto.
Tipo, ele tem que comer um peso, uma quantidade maior de inseto do que de semente. Porque o inseto tem menos energia disponível para ele do que a semente. Porque a semente tem lá toda a energia que ela produziu. E o que ela usou foi descontado, mas ainda assim tem bastante. Já o inseto, ele pegou da planta menos do que ela produziu e ele usou para si próprio. Então ele vai passar para o pássaro menos ainda, tá? Então a cada nível trófico da cadeia que vai passando, eu vou ter uma porção menor de energia disponível. Porque cada um foi pegando, usando um pouco para si e passou o que sobrou. Pegou, usou um pouco para si e passou o que sobrou. E assim vai. E aí esse pouco para si, essa perda de energia que existe, ela se dá pela respiração, pelas fezes, pela urina. Tem vários mecanismos de redução dessa energia, tá? Porque lembrando, conforme eu citei mais uma vez, ele perde parte disso para si, tá bom? E aí tem uma outra questão também. Existe, dentro desse padrão citado, duas nomenclaturas aí que podem ser utilizadas, que é PPB, uma sigla que representa produtividade primária bruta, e PPL, que representa produtividade primária líquida. O que significa isso? Produtividade primária bruta é o valor total, a produtividade de energia que uma planta realizou. Então, por exemplo, eu sou um capim, eu fiz lá, tô fazendo uma fotossíntese lá. Fiz fotossíntese. E aí eu produzi 1000 calorias de energia. Então, a minha produtividade primária bruta é 1000 calorias. Aí eu usei parte dessa energia porque eu transpirei, porque eu circulei a minha seiva, porque eu respirei, enfim, eu realizei a minha atividade metabólica. Agora, dessas 1000 calorias que sobraram, dessas 1000 calorias que eu produzi, eu utilizei 200. Então, quem se alimentar de mim só vai obter 800 calorias, porque 200 eu usei para mim. Então, essas 800 que sobraram, que serão passadas para o próximo nível, é a produtividade primária líquida. Então, produtividade primária bruta é o que o vegetal produziu de energia. Produtividade primária líquida é o que vai circular no ambiente, porque parte ele usou para si próprio. Tá bom? Então, por hoje é basicamente isso, tá? Nós vimos aí as aulas 19 e 20. E eu gostaria, por favor, que vocês estivessem realizando os exercícios das páginas 18 e 19. Tá bom? E aí, hoje é a última aula da semana, tá? Segunda-feira que vem a gente continua. O mesmo esquema, às 7 da manhã eu publico um vídeo, mando para vocês. E aí hoje, no final do dia, ou então no máximo amanhã, eu vou estar publicando para vocês a correção dos exercícios, para que vocês possam dar uma olhada aí se vocês estão acertando, tá bom? Fiquem em paz aí. Essa foi uma primeira semana que eu acredito que foi bastante produtiva. Acho que vai dar pra gente seguir nesse padrão enquanto as coisas não voltam ao normal. Eu não sei se alguém viu aí na televisão, mas nos Estados Unidos, hoje vai voltar o normal. Eles ficaram exatamente 15 dias de quarentena, tudo fechado, sem ninguém sair na rua. E nesses 15 dias o vírus parou a transmissão. Tomara que a gente possa seguir esse exemplo aí, que a galera pare de sair nas ruas, que os estabelecimentos de fato fechem. A nossa quarentena oficialmente começou ontem, terça-feira. Então, quem sabe a gente consegue respeitar esse momento, não sair de casa, ficar trancadinho aí, para que daqui uns 15, 20 dias a gente possa voltar à nossa rotina ao normal, tá bom? Fiquem em paz aí, um beijão para vocês, bom resto de semana, bom fim de semana. Segunda tem material novo para vocês aí, até mais.